Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje reunidos para conversar um pouquinho sobre uma conquista de alunos do Colégio Santo Antônio que foi mediada aí pelo professor de Física, professor Matheus Aguiar, seja bem-vindo. E os nossos alunos da primeira série. Hoje começando com o Paulo, representando uma equipe. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. E o Matheus representando a outra equipe. Obrigado. O que nós temos de tão especial hoje? Essas duas equipes que serão entrevistadas por mim representam, então, aí grandes conquistas que foram produzidas por vocês nos últimos meses, né? Vamos começar falando com o professor Matheus, para que todo mundo possa entender qual foi esse grande projeto? Matheus, conta pra gente. O que eles fizeram e que você, é claro, participou ativamente foi uma etapa, o final de uma etapa envolvendo uma Olimpíada. Certo. Conta pra gente o que é a OBA, Matheus. Certo. Primeiramente, eu queria dizer que tudo isso nasceu de uma vontade que eu tinha sempre de colocar Olimpíadas mais ativamente na escola, né? Eu comecei esse ano na escola, então é algo novo para mim também. E aí eu pensei o seguinte, eu fui conversar com o Marcelo, né, com o coordenador, e até então a OBA já estava na escola, né? Ele já fazia a OBA. A gente participa da OBA há muitos anos. Há muitos anos, né? Então, para explicar, a OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? É aquela prova que mede mais a parte teórica mesmo. O aluno vai lá e ele precisa resolver questões de astrofísica e astronáutica, consequentemente, né? Coisas que eles aprendem, algumas na escola e algumas eles precisam de um pouquinho mais de senso crítico e, às vezes, serem um pouquinho mais curiosos para saber alguns assuntos, né? Porque nem tudo dá... a gente consegue 100% passar para eles. Mas daí que aqueles mais curiosos e ativos a gente vai orientando. E o grande diferencial é que, junto à OBA, a gente pela primeira vez participou ativamente da MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E essa é 100% prática. Essa é uma Olimpíada que os alunos têm que... Olha, essa galera aqui tá de parabéns, inclusive, porque tem que ser totalmente dedicado e é 100% prática, mas obviamente não é só ir lá e construir foguetes, né? A galera acha... Vou participar da MobFog, é só fazer um foguete de plástico, colocar bicarbonato e vinagre que ele vai voar. Não é tão simples assim, né? Nem um pouco. Matheus, então vamos lá, só para que todo quem está nos assistindo ou nos ouvindo possa entender. Essas duas equipes, hoje representadas aqui inicialmente pelo Paulo e pelo Matheus, trabalharam num projeto de foguetes. Sim, eles construíram... Lançaram esses foguetes. Lançaram. A gente fez inúmeros testes, né? Provavelmente vocês depois podem contar melhor sobre isso, mas eles fizeram inúmeros testes, na qual eu acompanhei a grande maioria dos testes, né? Dedicação perfeita dessa galera. E a questão é construção de foguetes, especialmente com garrafas PETs, né? Principalmente retornável, porque a gente tem... A MobFog ela é composta de vários níveis, né? Do nível 1 até o nível 5, né? O nível que abrange o ensino médio é o especial nível 4, né? Porque o nível 5 também, mas ele também foge um pouco mais pro pessoal da universidade. Então a gente focou um pouquinho mais no nível 4, que é o foguete feito... preferencialmente em garrafas retornáveis de Coca-Cola, ou seja lá qual for a marca do refrigerante retornável aí. E aí a reação é feita de bicarbonato e vinagre, né? Que daí a reação de bicarbonato e vinagre gera gás carbônico e aí aumenta muito a pressão dentro da garrafa e tudo mais. E aí o foguete é lançado. Exatamente, né? Tem toda uma construção do foguete na qual tem que construir... a parte geométrica do foguete, vamos colocar assim, daí a parte física também, com questão de centro de massa, centro de pressão, a questão da estabilidade do foguete e tudo mais, tudo isso feito com plástico, basicamente, né? Entendi. No caso, plástico ou algum outro material para as aletas. Matheus, conta pra gente. Você disse que era um projeto seu de muitos anos, que é claro, foi incentivado e apoiado também pela escola. Não, com certeza, a escola mas 100%. assim, o que você poderia dizer pra gente de qual a importância de participar desse tipo de evento? Que as escolas, os alunos, os estudantes se envolvam com esse tipo de evento. Então, primeiro, é importante, pensando nos alunos em si, né? É importante porque o engajamento é bem importante, né? Porque você consegue perceber que a dedicação a gente acaba construindo algo com isso, né? Primeiro pensando, obviamente, nos alunos. Então, tipo, os alunos eles ficam mais empenhados, a gente consegue estudar mais, talvez se a gente fizer um formato desse jeito aqui com foguete, o foguete vai voar mais, vai voar menos, a gente faz alguns cálculos ali e tudo mais. Isso pensando nos alunos. Só que pensando também que eles são alunos de um ensino na qual eles têm um currículo para ser formado, é importante que eles conseguem enriquecer esse currículo, né? Não só falando da Olimpíada de Astronáutica ou a MobFog, que é a mostra de foguetes, mas qualquer Olimpíada escolar
né? Seja ela Mobfog, Oba, próprio BMAP em si, ela serve para o enriquecimento do cidadão aluno, mas também enriquecimento de currículo, né? Que daí a gente consegue várias coisas no futuro, né? Inclusive, eles tiveram palestras falando sobre isso lá no dia, que foram pessoas que conquistaram várias coisas já, e hoje em dia essas pessoas conseguem basicamente toda a carreira acadêmica montada em cima das Olimpíadas e conseguem inúmeros benefícios no futuro também, né? Isso a gente vai entrar em detalhes um pouquinho depois, mas é importante lembrar que além da Mobfog e da Oba, a gente também participa de outras Olimpíadas. Claro que precisamos de alunos com desejo, professores empenhados para que isso efetivamente aconteça. Vamos falar um pouquinho com os líderes da equipe aqui representados pelo Paulo e pelo Matheus. Vamos começar por você, Paulo? Pode ser, Paulo, Marcelo. conta pra gente, de uma forma bastante resumida, como foi chegar no nível de ser classificado para poder participar dessa mostra tão importante de lançamento de foguete. Eu sei que foi muito trabalho, levou bastante tempo, muito vinagre, muito bicarbonato, muita garrafa, muito acerto e muito erro. Conta um pouquinho pra gente, Paulo. Em 2023, eu e o Vinícius chegamos a participar da Mobfog como amadores, nem levamos tanto a sério. E aí em 2024, esse ano, quando tivemos a oportunidade de nos inscrever, aí formamos nossa equipe e começamos bem tranquilo, assim, levando como se fosse algo extra. Mas nos interessamos muito e acabamos melhorando, aumentando nossa dedicação ao projeto até chegar ao nível que estamos hoje. E aí esses lançamentos foram feitos sucessivas vezes, eu imagino. Várias vezes. Lançamos mais de 40 vezes. Ajustes, muitos foguetes, muito vinagre e muito bicarbonato na roupa. E para cada um desses lançamentos, ajustes foram feitos? Vários ajustes. Foram vários dias mexendo no foguete, planejando, calculando, fazendo. No começo pode parecer simples, pegar uma garrafa e fazer um foguete, mas você percebe que é muito mais complexo do que uma garrafa. Entendi. Matheus, conta pra gente, como foi pra sua equipe toda essa jornada? Imagino que deve ter sido semelhante àquela do Paulo, visto que vocês trabalharam boa parte do tempo junto, conversando, compartilhando e, é claro, sempre tentando aprender com os erros. Isso, Marcelo. A gente trabalhou como uma equipe só, né? Antes da gente ser aprovado, a gente trabalhou todos juntos. Nós todos procuramos pesquisar sobre o foguete e tal, para conseguir fazer com que isso acontecesse. E ele voou longe? No começo não. Conta pra gente, quantos metros foi o primeiro? O primeiro... Deu uns 30 metros. Uns 30 metros. O primeiro foi lá na Unifil, né? Ele foi A gente lançou verdade. o primeiro lá na Unifil. Não voou muito. Não voou quase nada. E aí depois vocês conseguiram ter ganhos. Eles foram evoluindo e chegaram a quantos metros até que vocês pudessem ser classificados? A nossa maior metragem, assim, foi 204 metros, né? 205. 205. Então, olha só, sair de um foguete experimental, feito meio que no improviso, partindo para um foguete cuidado, elaborado e construído, vocês pularam de 30 para 205 metros. Mas eu imagino que essa não deva ser a meta de vocês, né? Não. Paulo, eu imagino que o seu desejo deva ser foguetes irem mais longe. A meta é sempre bater o recorde, mas dentro do possível, a gente... E só para atender a curiosidade, qual que é essa meta? Qual que é o recorde hoje? O atual recorde são 505 metros? Lá na jornada em si é 560 metros o recorde. 560 metros. 560 metros. E aí, dá para chegar nisso? Dá. Eu acho que dá, né? Vai demandar trabalho, vai demandar esforço, mas é perfeitamente possível, claro. né? Eu imagino que essa experiência tenha sido uma experiência muito boa para vocês, apesar de eu, como coordenador de vocês, ter participado ativamente de todos os sustos, frustrações, desejos, planos que foram feitos e refeitos para dar certo. Mas fico muito feliz que tenha dado muito certo, que vocês hoje aqui representem, então, equipes muito bem sucedidas e que de um plano inicial, apesar de já ter alguma experiência, né, como o Paulo contou, tenham conquistado esse espaço e forem classificados para essa equipe, né? Só para a gente passar a lidar um pouquinho das equipes, falar um pouquinho em cada uma delas, a mostra de foguetes que foi realizada lá em Barra do Piraí agrupa estudantes que lançaram foguetes do país todo.
Isso, nível 4 do Brasil inteiro. Brasil inteiro. E vocês fazem ideia de mais ou menos quantas equipes ou quantas pessoas participaram disso? São aproximadamente 4.000 estudantes. 4.000 estudantes. Isso dá Que foram da classificados. Olimpíada. Que foram pra- classificados. Só que lá no dia tinham 75, 77 equipes. Que dá aproximadamente 280 pessoas. Então, menos de 300 pessoas estavam disponíveis, dispostas, com interesse e preparadas para competirem. Isso. E eu imagino que essa jornada de 3 dias e meio que vocês permaneceram lá deve ter sido muito intensa, né? Foi. E a gente vai saber um pouquinho mais de detalhes agora, né? Nesse momento, eu gostaria de convidar a equipe representada pelo Paulo para vir à mesa, para que a gente possa conversar um pouquinho. E, Matheus, já eu chamo a sua, tá? Os outros integrantes, por favor, venham para cá para a gente conversar um pouquinho. Matheus, está preparado para fazer essas equipes chegarem nos 560 Não, metros? com certeza, eu já falei pra eles no dia que acabou a jornada já. Agora essa é uma meta, né? A meta agora é bater a meta. A meta é bater a meta. E quando atingir a meta, faz o quê? Dobra a a meta. meta. Dobra a meta. Exatamente isso. É. Sejam bem-vindos, Maria Clara e Vinícius. Obrigada. Muito obrigado. São os integrantes aí da equipe que levou a medalha de prata, que está representada aqui. Quer apresentar ele, Paulo? Vou. Esse é o troféu que vocês conquistaram lá nessa jornada dessa mostra de foguete que foi realizada lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Maria Clara, vamos começar com você? Vamos sim, Marcelo. Como que vocês se organizaram? Conta um pouquinho pra gente, o Paulo já deu alguns detalhes, mas conta um pouquinho pra gente como foi essa organização. Desde o momento inicial, quando vocês formaram equipe, como o Matheus disse, era praticamente uma equipe só, né, com 6 integrantes, até que vocês acabaram se dividindo no final do período para essa jornada. Isso, exato. No primeiro momento, nós decidimos nos organizar por uma coisa mais fácil. A gente optou por grupo de WhatsApp. Às vezes nós fazíamos algumas chamadas, mas bem pouco mesmo. E a gente fez um grupo de WhatsApp com todos os membros das duas equipes. Então vocês trabalharam coletivamente a maior parte do tempo. Isso, a maior parte do tempo. Depois que nós conquistamos essa ida para o Rio, a gente se dividiu nas equipes, fizemos um grupo no Instagram para nossa equipe em especial e fizemos um grupo no WhatsApp para nossa equipe também, para a gente decidir mais particularmente as questões. Ok. Vinícius, você consegue dizer pra gente aproximadamente quantas horas de trabalho para que vocês pudessem atingir essa conquista? Considerando que a gente fazia... Planejamento, lançamento, correção, sair para comprar vinagre, bicarbonato e tudo mais que é necessário. Eu imagino que foram mais de... Se contar todo o nosso processo de análise, nosso processo desde que a gente se empenhou realmente nisso, foram mais de 400 horas investidas para que a gente conseguisse chegar no resultado, porque tinha vezes que nós ficávamos no período da madrugada tentando fazer análise de acordo com o que dava certo, o que ia dar errado, o que a gente planejava fazer, então... É mais ou menos esse número aí que eu posso dizer para você. É bastante tempo, é bastante trabalho, né? Para pessoas tão jovens que têm uma rotina intensa. Eu sempre acompanho, né? Muito tempo. Paulo, só uma curiosidade. Você faz ideia de quanto vocês compraram de bicarbonato e vinagre para poder atingir os resultados? De valor foi mais de R$300, mas foi aproximadamente uns 40 litros de vinagre e 5, 6 quilos de bicarbonato. Bastante material. Bastante. Mas deu tudo muito certo, né? Tanto que vocês estão aqui Valeu a representando a equipe muito bem sucedida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os resultados obtidos. Como a gente viu inicialmente, os primeiros lançamentos não foram muito bons. Mas aí vocês se motivaram para que eles se tornassem melhores, né? Essa melhora, vocês acreditam que tenha vindo pela experimentação pura e simples ou pelo investimento teórico para compreender como isso funcionava? Fique à vontade, qualquer um de vocês. Um pouquinho de cada, né, Paulo? Foram ambas as coisas, pois a gente gastou muitas noites pesquisando e assistindo vídeos na internet sobre outras equipes e outros resultados. Mas
na medida do possível, a gente não tinha tanto tempo para pesquisar, então foi um pouco empírico, foi no teste. Entendi. E vale a pena, né? Porque a gente pode começar assim, a gente pode profissionalizar, que é isso que eu imagino que vocês estejam pensando para o futuro. Mas vamos agora falar um pouquinho de bastidores. Acho que esse é um ponto que todo mundo gosta bastante. Como foi a experiência no Rio? Aqui a gente sabe, muito trabalho, muita dedicação, investimento para fazer correções, mas lá vocês estavam junto com os melhores, que também passaram certamente em algum momento por aquilo que vocês passaram. Como é que foi essa experiência lá? Bom, a experiência em si foi incrível e nós pudemos também tirar algumas dúvidas com profissionais e com outras equipes que estavam lá, porque eles fazem uma apresentação sobre os foguetes, a jornada, como nós fizemos também. E eu lembro que o Paulo e o Vinícius foram também conversar com algumas equipes, perguntando como eles faziam. E lá, nessa jornada, é competitivo, mas o pessoal se ajuda. Eles vão dando dicas. Nossa, eu uso tal grama, eu uso tal proporção. Então, assim, é muito legal e é muito gratificante ver que a gente conseguiu chegar até lá. Entendi. Eu achei muito interessante também que quando a gente chegou lá, pelo que eu estava vendo no primeiro dia, eu imaginei que seria um negócio que todo mundo não ia tentar sabotar, mas todo mundo ia tentar ser superior, ninguém ia tentar trabalhar para poder ajudar. ficar na frente. Todo né? mundo ia fazer de tudo que tivesse dentro das regras, claro, para conseguir ganhar, mas eu vi depois que muita gente queria ajudar os outros, eu vi gente ajudando a remontar bases, que a base é o que faz o foguete de voar, né? Que é onde a gente coloca o foguete para apoiar. Gente remontando base do amiguinho porque tinha soltando uma parte, gente ajudando a ver a angulação certa do foguete porque não estava conseguindo fazer sozinho. Então, tipo, eu achei muito interessante essa questão de que o pessoal lá que vai é muito amigo, eu digo isso na maioria, claro. Sim, não são todos, mas não pelo são menos todos, há esse sim, movimento, né? Ainda mais o pessoal que ficava próximo do quarto que os meninos ficaram, que era um pessoal sempre muito receptivo, a gente conversava com eles à noite, a gente conversava com eles no jantar, a gente sempre que dava, a gente estava falando com eles, não só sobre foguete, mas a gente conseguiu também fazer uma amizade muito boa com pessoas de várias cidades diferentes, isso eu achei muito interessante da jornada. E achei muito interessante também que as pessoas do evento que organizam são muito acolhedoras também, sempre estão perguntando se a gente precisa de alguma coisa, se está dando tudo certo, perguntam se nós estamos conseguindo fazer de maneira correta, porque não é um negócio simples, e isso eu achei muito interessante pelo cuidado que eles têm com a gente. E olha só que fato curioso, né? É uma Olimpíada, existe competitividade, mas também existe o trabalho colaborativo. E tem um fato importante que nós todos sabemos, mas para quem está nos assistindo precisa saber. Esses 6 adolescentes viajaram 800 quilômetros para ficar num hotel fazenda, acompanhados pelo professor Matheus, junto com mais centenas de outros adolescentes, e ainda assim as famílias, é claro, acompanhando de longe todas as fotografias, os vídeos, e permaneceram aí 3 dias e meio, né? Tirando o tempo de viagem, nesse momento de imersão, e que eu posso ver pelo rosto de vocês e pelas conquistas, que foram muito mais do que só lançar foguetes, né? Foi aprendizagem para a vida toda, né? Pergunta que não quer calar. E essa agora vai deixar todo mundo ansioso. Paulo, valeu a pena? Valeu muito a pena, Marcelo. Valeu muito a pena, Marcelo. Eu acho que apesar de tivermos a gente não ter conquistado o recorde ou vamos trocar? Ainda não conquistaram um recorde? Ainda não conquistamos o recorde. Pensa assim? Valeu muito a experiência. Acho que o que o Vinícius falou resume em networking. Foi a experiência da gente estar lá e poder conversar com quem já está no topo. Esse é o segredo do sucesso. Relacionamento. Network é a palavra de ordem para dar tudo certo, né? Bom, o Paulo dá para ver claramente que gostou muito, acho que valeu a pena. Maria, valeu a pena? Nossa, pra mim valeu a pena demais. Além de eu ter conseguido muitos aprendizados, eu fiz novas amizades, novos relacionamentos, tanto que eu fiquei em um quarto com 2 meninas que eu não conhecia. E foi muito legal, é uma experiência muito boa. Você sabe como lidar com as pessoas, lidar com situações de desespero, porque é claro que lá houveram algumas situações. E é uma experiência muito legal. Que bom. Vinícius? Com certeza valeu a pena, porque
além de todo mundo ser muito acolhedor, de ter uma infraestrutura inexplicável, não tem como eu descrever com palavras, mas... Só para quem vai para conhecer, né? É bom porque isso também deixar esse gostinho. Não, mas o pior é que, assim, primeiro dia a gente não dá nada, a gente chega lá cansado, morto, a gente só quer tacar as coisas no quarto e dormir, só que a gente, se a gente for sair para dar uma andada, para ver, o ambiente é muito interessante. A gente nem imagina que é tudo isso no primeiro dia. E na verdade é todo focado, né? Para todo mundo poder entender. Todo o espaço foi reservado e planejado exclusivamente para trabalhar a amostra de foguete. Sim, exatamente. Então todas as pessoas envolvidas ali estavam voltadas 100% para o evento. Sim, é que o Hotel Fazenda, no período da jornada de foguetes, ele fecha exclusivamente para os alunos que vão para lá. Então todo mundo, tanto o pessoal da limpeza te ajuda muito, que eles vão limpar todo dia o nosso quarto. O pessoal que faz a comida, eles fazem tudo destinado às pessoas da nossa idade, da nossa faixa etária, que vai sempre, tipo assim, vai sempre ter umas preferências parecidas, que ainda são adolescentes, né? Tá tudo bem. É tudo planejado já pra gente, porque eles sabem do que a gente gosta, eles sabem do que a gente precisa também, e achei isso muito interessante, que eles colocam toda uma infraestrutura destinada a nós. E afinal de contas, vamos entender o porquê de tudo isso? Vocês sabem que vocês serão as pessoas que vão liderar outras equipes que certamente participarão, para aqueles que gostam e acreditam em ciência, no desenvolvimento da ciência, claro, em futuras novas possibilidades aí no Brasil. Voltam no ano que vem? Nossa, com certeza. Por mim, sim. E aí vai dar muito trabalho. Agora eu imagino que o professor também vai ter bastante trabalho. Eu agradeço ao Paulo, agradeço a Maria, agradeço ao Vinícius, que foram premiados aí com medalha de prata pelo lançamento de foguetes nessa mostra, de um grupo muito seleto, né? Menos de 300 pessoas. E agora eu convido a outra equipe para que venha para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, muito obrigado. Marcelo. Muito obrigado. Matheus, vamos aproveitar enquanto a gente troca as cadeiras. Eu quero que você diga para mim, Matheus. Dá trabalho, né? Ah, dá, com certeza, porque vai pra lá, vai pra cá, compra bicarbonato, compra vinagre, instrui. Se bem que eles são bem dedicados, então eles... Eu acho que essas equipes não te deram muito trabalho, porque eles são muito proativos, né? Daria trabalho pra qualquer equipe, no caso, né? Mas o mesmo trabalho que eles tiveram mais trabalho do que eu, né? Isso é um fato, porque veio tudo deles. Mas a gente sempre tem que estar ativo pra ajudar. E como deu trabalho pra eles, vai dar trabalho pra mim também. E a ideia agora é, como você ouviu antes, enquanto eles disseram, que a meta é quebrar a meta, vencer a meta. Ou seja, vai dar muito trabalho. Um né? detalhe importante, que a gente está falando sobre os alunos, mas tem um detalhe a se mencionar, que vem aluno do país todo, né? Vem aluno desde o norte, nordeste, fronteira lá com a Guiana Francesa, basicamente, e pessoal do sul, do Rio Grande do Sul também. E na nossa região, acho que a gente tinha um pessoal de São Paulo também, mas foi bastante gente do país todo. Então eles conheceram culturas que eu acho que não sei nem se já tinham conhecido alguma vez. Talvez sim, mas... Isso com certeza também é um grande ganho. Não, né? Com certeza, tinha gente de todo lado. Então esse é um dado importante também. Que bom. Obrigado, Matheus. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Beleza. Sejam bem-vindos. Matheus, já conversamos um pouquinho, né? Agora estamos aqui com o João e com o Vitor, que são os integrantes da equipe que foi premiada com a medalha de ouro e, portanto, aqui representada pelo seu troféu. João, vamos começar com você? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá? É só um bate-papo. Quero que você conte um pouquinho pra gente, João, como que vocês se organizaram. A gente já sabe que nada é perfeito, ok? Mas que existiu entre vocês, é por isso que vocês estão aqui hoje, o desejo de fazer bem feito, o desejo de conquistar espaço, o desejo de conseguir concluir alguns projetos. Conta pra gente, João, como é que vocês se organizaram, como é que foi esse início? A gente já sabe que foi uma equipe maior, né? Eram vocês 6, depois divididos 3-3. No começo foram nós 6, né? E aí a gente sempre começou pensando como que a gente poderia fazer para ter o melhor desempenho possível. Sempre todo mundo junto. Como disseram já, os primeiros resultados foram desanimadores. Essa eu acho que seria a Mas palavra. vocês não desanimaram. Esse é o ponto. Por isso continuaram, né? Apesar de muita insistência, a gente continuou, né? E até que deu certo o último, né? E quanto foi o último? O último foguete lá... Não, aqui antes de ir. Antes de ir, Foi o nosso foi 180 e... 189? Eu não lembro o valor agora. Acho que foi 189 ou 179. Okay. Não, 189. 189. Se termina com 9, foi 189. 189. E lá?
Lá deu 244 e uns quebradinhos. Mais de 240 244,2. metros. Sim. Ok. Vocês fazem ideia de quantas vezes vocês testaram? Bastante, hein, Marcelo? Bastante. Deu Bastante. umas 30, mais de 30 talvez. Deu mais de 30. Deu muito. Valeu a pena? Valeu. Que bom. Vamos falar um pouquinho de bastidores? Acho que essa é a parte que todo mundo quer entender, né? A viagem, pelo jeito, foi muito boa e proveitosa para todos. Parece que a infraestrutura era muito boa, que a alimentação era boa, que o atendimento foi feito da melhor forma possível. Mas eu queria saber um pouquinho de como foram as palestras, como foi o momento de ter contato com profissionais da área e com outros estudantes que também se dedicam para essa área de pesquisa, enfim, desenvolvimento. E aí, querem me contar? Bom, Eu sei que a rotina era intensa, né? Muito. Acordavam cedo, o dia todo, assistindo palestra, participando de oficina, vi muitas fotos horário bem construindo, rigoroso. Bem. desmontando, construindo de novo, e mais uma caixa, e mais uma montagem. e era super intenso. Caso a gente atrasasse um minutinho, já descontava no nosso lançamento. Ele tinha punição. Era Tinha punição. Vamos pensar como punição, né? É uma... Advertência. Você Isso, perdia então. metragem do seu lançamento Porque no era, melhor era lançamento. totalmente organizado. Então vamos lá, se vocês não cumprissem aquilo que era proposta, vocês perdiam metragem, portanto acabava de certa forma comprometendo o lançamento. É que tinha uma série de regras, na verdade, né? E eu acho que a mais rigorosa era sobre o tempo, né? O horário. E o horário. Porque a gente tava lançando foguete. Toda vez que um foguete vai ser lançado, isso, não só foguete de plástico, mas o foguete no geral, ele tem uma contagem regressiva. Então eles sempre são rigorosos com o tempo, justamente porque é sobre astronáutica, né? Então E tem a absolutamente. E me conta uma coisa, adolescente é um indivíduo que ainda não é tão regrado em relação ao seu tempo, né? Então, né? O Como professor foi? teve que ir Eu algumas posso vezes. imaginar que o desafio tenha sido razoável, né? Foi muito difícil colocar tudo isso dentro dos parâmetros estabelecidos? Foi a nossa rotina lá, ela começava, o dia lá começava às 6h50. Aí começava... Que não é muito diferente da nossa rotina aqui, que não começa é às muito 7 horas. Só que acabava quase 1 da manhã. Ah, não, a nossa acaba bem mais cedo. Aí de lá, a gente 6h50 até 6h30 até 7h30 era o café, né? Depois tinha uma palestra. Era até 7h45 café e a palestra era das 8 às 9h30, onde tinha mais um lanchinho para poder comer e logo em seguida geralmente era lançamento. Eram as apresentações, na verdade. Ah, é verdade. Foram 4 baterias de apresentações, né? O evento preza muito nisso, foi o que o Vinícius falou agora há pouco, né? Em questão de troca de experiência e troca de aprendizado, né? O amiguinho montou uma base diferente, então o evento falava, você prepara uma apresentação e você vai lá e mostra, apresenta. compartilha com os então colegas. isso era parte do cronograma deles também, não eram só as palestras também, né? Então, tinha a parte teórica, tinha a parte relacional, tinha a parte prática, experimental. Vitor, o que você mais gostou? Pode dizer que é a comida, que é o hotel, que é a cama, tá tudo bem. Mas eu imagino que foram muitas experiências. Conta pra gente uma que, pra você em especial, foi que você mais gostou. Acho que na minha experiência, a parte que mais gostei foi a infraestrutura do lugar, a comida, E a organização estava bem feita? na parte deles foram. Nossa, foi meio... Mas vamos lembrar que vocês estão aqui para aprender e a cada dia melhorar um pouquinho. Matheus, o que você mais gostou? Eu gostei muito das palestras que ocorreram lá, porque a gente trocava muito conhecimentos um com o outro. Então aconteceu várias apresentações de outras equipes e com elas nós aprendemos o que podia melhorar no nosso foguete para o próximo ano. Aprendemos sobre materiais melhores, formatos melhores da aleta, bico. Ou seja, tiveram momentos importantíssimos para aprimorar aquilo que vocês já desenvolveram e que gerou excelentes resultados, né? Isso. João, e para você, o que foi o melhor? O que você mais gostou? O que eu achei muito interessante foi que, pra mim, lá seria um esquema de competição ao extremo. Então ninguém iria se comunicar, ninguém nada. E foi muito pelo contrário. Lá a gente aprendeu não só com os professores, mas com absolutamente todas as equipes. Porque todo mundo teve o seu momento.
por escola, né, todo mundo teve seu momento para poder apresentar seu projeto, apresentar as coisas diferentes que foram feitas, e isso foi muito diferente do que eu pensei que seria. Que legal, porque as duas equipes tiveram a mesma percepção, né? De que apesar de ser o ponto final de um grande processo competitivo, que é uma Olimpíada, vocês identificaram como sendo algo muito importante, muito marcante, a colaboração. Que é algo que em adolescentes acho que eu vejo mais visível quando identificam algo que gostam em comum, né? E na verdade a colaboração já começou com vocês, que inicialmente era uma única equipe, que trabalharam juntos e aí depois, é claro, precisaram se organizar para poder participar daí dessa forma das duas equipes. E aí vamos lá para a pergunta importantíssima. Valeu a pena? Valeu. Valeu? Pra mim valeu super a pena, porque a gente não só aprendeu muito mais sobre sobre como faz o foguete, como fazer a base, as melhores maneiras de poder lançar, mas a gente aprendeu a conviver mais entre a gente mesmo, porque conviver na sala de aula e conviver lá era totalmente diferente. Na sala de aula é só um terço do dia, né? Lá era o dia inteiro. Todo, manhã, tarde, noite e madrugada. E na sala de aula a gente costuma conhecer as pessoas, né? Sim, e lá eram pessoas que vocês não conheciam. Lá eram... Valeu a pena então, João? Toda a experiência foi muito boa. Foi muito boa, da toda parte. Matheus, pra você? Ela foi boa também. E Vitor, pra você? Foi bom mesmo. E aí, volta ano que vem? Com certeza. Ainda mais que a gente descobriu que lá tinha alunos já que estavam no 4º ano. Ou seja, eles já estavam muito na nossa frente de conhecer a estrutura, de conhecer as ideias que os funcionários passam. Ou seja, já estavam um pouco mais à frente porque tem mais experiência. Isso. Mas vocês foram os desbravadores. Lembrando que o que vocês conquistaram, mesmo sendo a primeira vez, serve também de estímulo e incentivo para que novos estudantes também desejem participar e que possam, é claro, viver a experiência que vocês também viveram. Que legal. Agradeço a participação de vocês, a sua, João, a sua, Matheus, e a sua, Vitor. É claro que não dá para contar todos os detalhes, né? Porque a gente tem um tempo relativamente curto, mas eu entendo que essa vivência, essa experiência, dividida um pouquinho aqui conosco, certamente colabora para que vocês possam continuar investindo nisso, para que as pessoas possam desejar fazer a mesma coisa. E aí agora eu quero ter algumas perguntinhas para encerrar com o professor, mas agradeço a participação de vocês. Matheus, faz para a gente um balanço, um saldo geral desse processo. Desde o início, quando eles fizeram a proposta de trabalhar com isso, até o resultado final, depois de viver essa experiência e trazer esses 2 troféus e as medalhas para cá. Então, quando eu propus para a escola, né, tem a OBA, né, a gente já faz a OBA, aí tem a MobFog. A escola amplamente, né, principalmente o Marcelo, né, o coordenador amplamente olhou e falou, vamos fazer. Aí eu sou o cara que adora que todo mundo faça tudo que tem vontade. Exatamente, né? Vamos fazer. Falei, então tá, vou ver os alunos, quem quiser ir e tudo mais, e essa galera abraçou demais, né, a hora que eu falei, né, o fato dos meninos já terem participado, né, que nem o Paulo já falou. O Paulo já tinha participado, daí falou, vamos fazer, então vamos. E aí, no outro dia, já tinham pesquisado um monte de coisa, já trouxeram, falou, essa é a base, assim, assim, assado, foguete, isso, aquilo. Então, foi um processo que eles abraçaram amplamente, né? E acho que é por isso que deu tão certo, porque foi um projeto que foi abraçado por todos, né? Por mim, pela escola, pelos alunos, e acabou que, desde sempre, houve a dedicação, né? Por mais que é o que o João falou, né? Que às vezes a gente fica, mas no final, o primeiro lançamento, 30 metros... A gente sabe que não é fácil se preparar e planejar e não obter o resultado esperado. Mas crescer é assim, a gente vai viver situações como essa. Se fosse pra Mas a começar... persistência, a insistência de vocês levou vocês para esse patamar, que foi aquilo que a gente desejava, né? Em momento algum a gente já começa sendo os melhores, a gente tem que começar de baixo, por isso que a gente começou, não, vamos fazer de novo isso aí. O que deu errado nesse foguete? Eu acho que a aleta tava ruim, então vamos fazer de novo. O foguete saiu meio dançando no ar. Por quê? Porque o centro de massa tá desbalanceado, então vamos arrumar de novo, né? E foi tudo bem elaborado e bem projetado, então acho que esse é o segredo do sucesso, né? Eles planejaram bem e no final estão... Que bom, fico muito feliz. Então, agradeço a todos. Matheus, agradeço também a sua presença, Obrigado. Mas agradeço imensamente ao seu desejo de participar, a sua persistência, a sua disponibilidade,
porque a ideia é continuar participando do OBA e, é claro, de outras Olimpíadas, mas incentivar o Mob Fog, que parece que vai trocar de nome, né? Para que outras turmas também se envolvam e para que outras equipes sejam constituídas e para que vocês possam aí continuar inspirando pessoas, como já tem feito desde o início dessa jornada. O assunto que se fala no colégio recentemente é a conquista de vocês, das duas equipes, tanto a de vocês quanto da outra equipe. Mais uma vez agradeço e a gente encerra por aqui. Em breve, a gente prepara um novo podcast para contar um pouquinho mais sobre outras experiências. Obrigado. Obrigado. Obrigado.